E se eu te dissesse que o livro de Enoque pode ser o registro mais antigo de um contato extraterrestre disfarçado de espiritualidade? Escrito em uma época onde os céus eram interpretados com reverência e temor, esse manuscrito, rejeitado pela maioria das tradições cristãs modernas, descreve anjos que descem do céu, ensinam aos homens tecnologias proibidas e mudam para sempre o curso da humanidade. Para alguns estudiosos e teóricos da conspiração, isso é evidência clara de uma intervenção alienígena nos primórdios da civilização. Para outros, trata-se apenas de uma alegoria moral sobre os perigos do poder mal utilizado. Imagine um tempo anterior à Bíblia como a conhecemos. Antes mesmo de Moisés, antes de Abraão, um tempo onde Enoque, o bisavô de Noé, era visto como alguém que andava com Deus, tão próximo do divino que não provou a morte como os demais homens. Seu livro descreve a vinda dos chamados vigilantes, anjos encarregados de observar a terra, que se apaixonaram pelas filhas dos homens e geraram uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Esse relato vai além da metáfora. Ele sugere que esses seres trouxeram consigo conhecimentos de astrologia, metalurgia, guerra, cosmologia e encantamentos. Curiosamente, esses mesmos tópicos estão presentes nas narrativas modernas de teorias da conspiração, como a dos Anunnaki, dos antigos astronautas e até dos Illuminati. O que o livro de Enoque propôs milhares de anos atrás ressurge hoje em fóruns da internet, documentários e canais dark como este. Coincidência? Ou será que estamos diante do eco de uma verdade antiga, ocultada por séculos e que ressurge em nossos tempos como advertência? O livro de Enoque foi banido dos concílios oficiais da Igreja, excluído do cânon bíblico e esquecido por boa parte do mundo ocidental. No entanto, ele sobreviveu nas tradições etíopes e em manuscritos misteriosos, descobertos em cavernas como as de Qumran, os famosos manuscritos do Mar Morto. E não apenas isso, figuras como os autores do Apocalipse, certos filósofos gnósticos e até mesmo escritores modernos como Philip K. Dick viram nos conceitos do livro chaves para compreender realidades ocultas. Hoje, vamos explorar esse manuscrito proibido não como um simples registro religioso, mas como um portal entre o místico, o filosófico e o científico. Prepare-se para uma jornada onde mitologia se encontra com a física quântica, onde anjos são lidos como inteligências artificiais e onde as decisões humanas têm consequências cósmicas. O ponto central do livro de Enoque é a quebra da ordem natural. Os vigilantes, enviados por Deus para observar a Terra, transgridem suas funções e compartilham saberes com os humanos. A narrativa nos diz que eles ensinaram a leitura dos astros, base da astrologia, uso de metais, forjando armas, a arte da guerra, trazendo violência, cosméticos e encantamentos, alimentando vaidade e manipulação. Esses saberes, segundo o texto, corromperam a criação. O resultado foi uma raça de gigantes que devoravam tudo, espalhando caos. O mundo teve que ser resetado com o dilúvio e os anjos caídos foram aprisionados em abismos até o dia do julgamento final. Soa familiar. Estamos hoje vivendo uma nova versão desse cenário. A humanidade avança tecnologicamente a um ritmo vertiginoso, mas sem que a moral e a consciência acompanhem esse progresso. Estamos criando inteligências artificiais, armas biológicas, manipulação genética, big data, tudo isso com pouco ou nenhum debate ético sério. É como se estivéssemos repetindo o erro dos vigilantes, buscando conhecimento pelo poder e não pela sabedoria. O livro de Enoque ecoa como um alerta contra essa arrogância. Ele nos lembra que há conhecimentos que exigem maturidade para serem manejados. Não é o saber que é perigoso por si, mas o uso que fazemos dele.
O próprio Enoque, quando é levado aos céus, não é corrompido pelo que vê. Ao contrário, ele se torna um intermediário entre o céu e a terra, um transmissor de verdades ocultas, mas sempre com responsabilidade. O problema não são os anjos caídos por si, mas o que fizeram com o poder que tinham. O mesmo vale para nós hoje. Todos nós já nos encontramos diante de escolhas difíceis. A modernidade nos sufoca com possibilidades, empregos, relacionamentos, caminhos espirituais, uso de tecnologias, e muitas vezes nos sentimos como os personagens do livro de Enoque, sobrecarregados pelo peso de decidir. A psicologia moderna chama isso de paralisia decisória. Temos tanto acesso à informação que não conseguimos agir. E quando agimos sem reflexão, corremos o risco de seguir impulsos destrutivos. Os vigilantes também fizeram uma escolha. Sabiam das consequências, mas cederam à tentação. A queda deles é uma metáfora poderosa para os dilemas humanos. Até que ponto estamos dispostos a sacrificar princípios por prazer, poder ou progresso? O estoicismo, por exemplo, ensina que não controlamos o mundo, mas controlamos nossas ações. Para Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a virtude está na conduta reta diante do caos. Enoque, ao se manter íntegro em meio ao colapso moral da humanidade, é um arquétipo estoico por excelência. Mas e nós? Quando enfrentamos nossas batalhas internas, desejos, vaidades, ambições, será que agimos como Enoque ou como os anjos caídos? O grande mérito desse texto antigo é nos obrigar a olhar no espelho. Ele nos desafia a refletir sobre o que fazemos com o conhecimento que temos. Usamos para evoluir ou para destruir. Apesar de ser um texto carregado de imagens sombrias e advertências cósmicas, o livro de Enoque nos entrega 3 lições poderosas que ecoam profundamente até os dias de hoje. Essa é, talvez, a advertência mais urgente do texto. Os anjos não ensinaram coisas necessariamente más, astrologia, metalurgia, cosméticos, mas ao fazerem isso sem autorização e propósito ético, abriram caminho para a queda de toda uma geração. Hoje, enfrentamos dilemas semelhantes com a inteligência artificial, deepfake, vigilância digital e engenharia genética. A pergunta que fica é: estamos preparados para os frutos do nosso próprio conhecimento? Ou estamos criando nossos próprios nefilins tecnológicos? O livro de Enoque nos força a ler nas entrelinhas, a questionar narrativas dominantes e buscar o que está escondido. Ele convida o leitor a olhar para o invisível, para o simbólico. É um exercício de discernimento, algo raro em uma era de informações rasas e imediatismo. O próprio Enoque é um símbolo de alguém que transcende o comum, que busca a compreensão profunda das leis celestiais. Aplicando isso hoje, quanto da nossa vida é guiada por impulsos, algoritmos e desejos superficiais? O livro nos convida a cultivar um pensamento crítico, intuitivo e contemplativo, algo que falta em um mundo acelerado. Por fim, o livro mostra que o verdadeiro sábio é aquele que assume o peso do saber. Diferente dos vigilantes que agiram por desejo, Enoque age por dever. Ele escreve tudo, transcreve, ensina, orienta. Não se cala diante do caos, mas também não age por impulso. O conhecimento não é para se vangloriar, mas para servir e proteger. No mundo atual, vemos muitos especialistas falando de tudo, mas poucos verdadeiramente conscientes do impacto do que dizem e fazem. O livro de Enoque nos chama à integridade, ser coerente entre o que se sabe e o que se pratica. Essas 3 lições, ética, profundidade e responsabilidade, formam um tripé que pode transformar não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. Imagine-se líderes, empresas e até plataformas digitais adotassem essa tríade como base. O legado de Enoque em nossos dias. Se Enoque tivesse vivido hoje,
Ele seria talvez um pensador visionário, um filósofo rebelde, um cientista místico ou até um hacker ético. Mas, independentemente da roupagem, sua missão seria a mesma: revelar o que está oculto, mas com responsabilidade. A beleza dessa história é que Enoque não é um personagem passivo. Ele é ativo, ousado, questionador, mas ao mesmo tempo obediente à justiça divina. Ele representa a ponte entre o humano e o cósmico, entre o sagrado e o racional. Hoje, todos nós temos acesso a mais conhecimento do que qualquer geração anterior. Temos ferramentas para aprender, criar e impactar, mas também estamos cercados de tentações para usar esse poder de forma egoísta, fútil ou destrutiva. A solução perfeita, portanto, é nos tornarmos os Enoques do nosso tempo. Gente que escolhe usar o que sabe para melhorar o mundo e não para explorá-lo. Que busca luz em meio às sombras, que confronta o mal com a consciência limpa e que prefere a sabedoria à esperteza. Você não precisa de asas para ser um vigilante do bem. Precisa apenas de discernimento e coragem. Talvez o legado de Enoque não esteja em profecias ou códigos secretos, mas em um convite silencioso. Escolha ser luz, mesmo quando tudo ao redor parecer escuro. E isso, mais do que qualquer milagre ou mistério, tem o poder de mudar realidades. E se o livro de Enoque fosse um código para você? Agora imagine. E se o livro de Enoque fosse uma mensagem cifrada, escrita milênios atrás, mas destinada diretamente a você? E se, por trás de anjos, gigantes e abismos, estivesse um chamado pessoal para agir? Pense nisso. Quantos segredos já te foram confiados? Quantas verdades você conhece sobre si mesmo, sobre a vida, sobre os outros, e que guarda no silêncio? E se o maior pecado hoje não fosse errar, mas se omitir diante do que sabe? O livro de Enoque termina com a promessa de julgamento, mas também de redenção. Os vigilantes serão punidos, mas os justos exaltados. Há uma ordem moral cósmica, um eco de justiça que perpassa toda a criação. E você, como leitor, não está fora disso. Você é parte da história. Então, na próxima vez que olhar para o céu à noite, não veja apenas estrelas, veja sinais, veja possibilidades. E faça a pergunta mais poderosa de todas: o que estou fazendo com os segredos que me foram confiados? Talvez seja a hora de escrever seu próprio livro, não com papel e tinta, mas com ações, decisões e escolhas conscientes. Porque no fim, todo conhecimento que não vira transformação se torna condenação. O livro de Enoque não é apenas um texto antigo. Ele é um espelho, um alerta, uma semente. Ele fala de anjos e gigantes, sim, mas fala sobretudo de escolhas humanas, da eterna tensão entre o saber e o ser, entre o poder e a responsabilidade. Em um mundo que idolatra a velocidade, Enoque nos chama à contemplação. Em tempos de superficialidade, ele exige profundidade. E em meio ao caos informacional, ele sussurra: a verdade não está no ruído, mas no silêncio daqueles que decidem agir com consciência. Se há uma moral nessa história, é esta: o conhecimento é sagrado, e cada um de nós é um guardião dele. O futuro será moldado não por quem sabe mais, mas por quem ousa ser melhor. Portanto, que sua vida seja seu próprio livro de Enoque, e que seus atos escrevam capítulos de esperança, ética e transformação.